Bom dia, sexto ano. Mais uma semana se iniciando e estamos dando início a mais uma aula. Hoje, que é segunda-feira, 16 de agosto de 2021, eu sou o professor Eugênio e sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 2 sobre a América Antiga. Na nossa aula passada, nós vimos um pouco sobre a América Indígena, vimos também sobre a Mesoamericanos e os Andinos, que o primeiro deles que nós estudamos na aula passada foram os Olmecas. E hoje, na nossa aula, nós vamos estudar sobre os Maias. Vamos lá para mais uma aula? A história maia tem suas origens no século XVIII a.C. Os estudiosos apontam que o grande desenvolvimento dessa civilização ocorreu entre 300 depois de Cristo e 900 depois de Cristo. Nesse período de apogeu, os maias construíram cidades, estados como Copán, na atual Honduras, Tikal, na atual Guatemala, Chichén Itzá e Palenque, ambas no atual México. Eram cidades autônomas que tinham governos e costumes próprios. Apesar da autonomia, essas cidades-estados mantinham certas alianças e relações comerciais. O comércio deles incluía bens como cacau, sal, conchas e jade. Jade que é uma pedra ornamental daquele povo. Em muitas cidades maias foram erguidos belos palácios e templos em forma de pirâmide. Na cidade de Tikal, por exemplo, arqueólogos encontraram mais de 3.000 construções, entre elas o Templo do Grande Jaguar, que tinha aproximadamente a altura de um prédio de 20 andares. Atualmente, a área da antiga cidade de Tikal foi transformada em um parque nacional e declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Sociedade, economia e saberes. A sociedade maia tinha divisões hierárquicas entre os diferentes grupos. Havia uma pequena elite composta de nobres, sacerdotes e guerreiros. Mas a maioria da população era formada por agricultores e artesãos, que pagavam tributos para o governo. Cada cidade tinha um chefe de governo, que era considerado um representante dos deuses. A principal atividade econômica dos maias era a agricultura. Entre os alimentos que eles cultivavam estavam o milho, o algodão, o feijão, o cacau, o abacate e o chile, que no caso é a pimenta. Eles empregavam uma técnica agrícola chamada de coivara, que incluía derrubada e a queima das plantas nativas, abrindo o espaço para o cultivo. Os homens e mulheres desse povo dominavam técnicas de cerâmica, o ofício de modelar ouro e prata, a fiação e a tintura de tecidos. Entre as criações da arte maia, podemos destacar as obras arquitetônicas, as esculturas em baixo relevo e as pinturas murais. Os maias também dominavam técnica de produção de diferentes tipos de borracha, utilizando látex e extratos de plantas. Os maias criaram um sistema de escrita e produziram livros que eram chamados de codices. Embora a maioria dos codices tenha sido destruído pelos europeus, alguns desses codices sobreviveram e foram decifrados na segunda metade do século XX. Os codices são fontes históricas importantes que apresentam aspectos da cultura maia. Nesses livros, os maias registraram, por exemplo, o cotidiano, as crenças religiosas e os conhecimentos científicos. Além dos livros, a escrita maia foi grafada em monumentos de pedra, escadarias e artigos de cerâmica. Além da escrita, os maias desenvolveram conhecimentos astronômicos e matemática, sistemas numérico e o conceito do número zero. Observando o movimento da Lua, do Sol e de outras estrelas, eles elaboraram calendários de alta precisão, que ajudavam a organizar as atividades agrícolas e as festividades religiosas.
A partir do século XIX, a civilização maia entrou em declínio por razões ainda estudadas pelos historiadores, ou seja, razões ainda que não foram descobertas. Várias possíveis causas foram apontadas para explicar o abandono das cidades maias, como as secas prolongadas, a insuficiência da produção de alimento para abastecer as populações. Temos também as epidemias e as invasões de povos vizinhos, rebeliões internas e outros motivos a mais. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos para o WhatsApp fazer nossa atividade do dia.